Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 7 de 1 de 2024. Peço desculpas para vocês não consegui trazer vídeo aqui das nossas análises para vocês, porque eu tive problema com a internet, mas hoje tá tudo certo, apesar da gente ter que fazer o nosso vídeo bem rapidinho, acelerado, porque a rodada é cheia, os jogos começam às 3 horas. Então, as dicas vão ser: se inscreve no canal para você não perder nenhum dos nossos vídeos e ativa o sininho, porque em jogos de final de semana a gente sempre tem esses horários diferenciados e às vezes o primeiro jogo do dia pode ser o mais lucrativo. Então não percam, vejam o nosso vídeo antes para mesmo que vocês discordem, vocês terem pelo menos uma segunda opinião. E a outra dica vai ser o nosso grupo VIP, que tá aqui do lado. Ontem a gente conseguiu mandar os nossos palpites normalmente lá, 100% de greens, todas as entradas que a gente indicou fomos lucrativos, as nossas entradas analisadas, aprofundadas, teve duplas, teve simples, sempre com odds superiores às que a gente traz aqui para vocês no YouTube diariamente. Sexta de Trade, canal de palpites e apostas em NBA diários, e mais do que isso, a gente sempre baseia as nossas entradas em números e estatísticas, por isso, a médio e longo prazo sempre somos lucrativos. Então, já chamem lá no WhatsApp, garanta sua vaga para essa temporada de 2024 e bora começar esse mês de janeiro, esse ano, com dinheiro no bolso, com maiores chances de lucratividade. Alguns dos últimos resultados, além de conteúdos extras que a gente só manda pra galera que é VIP, a gente também sempre traz algum videozinho ali, né, sempre que dá, um videozinho diferenciado, explicando a nossa tip, fazendo uma análise tática dentro da jogada, e foi assim que a gente garantiu o nosso último green ali com as assistências de Giannis Antetokounmpo. Então assim, muito conteúdo extra no grupo VIP mais barato e completo que vocês vão encontrar. Só de entrar vocês vão falar, caraca, valeu a pena, porque é muito conteúdo extra mesmo. E bom, antes da gente seguir aqui com o nosso vídeo, a meta é de 300 likes para esse vídeo de hoje. Clica no botão de joinha que tá aqui embaixo. Ontem, conta pra gente, né, nos comentários como foi o dia de ontem de vocês, foi lucrativo, não foi? A gente fez falta, enfim. Bora trocar uma ideia e começar com Cavs e Spurs. Temos o Cleveland jogando em casa, o Cleveland favorito contra os Spurs, que é um dos piores times da NBA. Cleveland ainda sem Evan Mobley e Darius Garland, isso faz a diferença, são jogadores excelentes e 2 dos 3 melhores jogadores desse elenco. Mas os Cavs se saíram muito bem recentemente, eles são favoritos hoje, jogam em casa, tem melhor ataque, tem melhor defesa, venceram o último encontro que essas franquias tiveram, mas nessa temporada a gente tá falando de um San Antonio Spurs que vem sofrendo demais. Nos últimos 15 jogos fora de casa, eles só conseguiram vencer 2. Dentre essas 2 vitórias, contra o fraco Portland Trail Blazers, uma boa vitória contra o Phoenix Suns, mas de resto foi só derrota. Resultados ruins e números ruins também. A gente não tá falando só de um San Antonio Spurs, que é um dos piores times do Oeste, a gente tá falando de um San Antonio que tem o segundo pior ataque e também eles têm uma das 10 piores defesas. Tendo tudo isso em vista, os Cavs são superiores, jogam em casa, tem o melhor jogador em quadra, que é o Donovan Mitchell, e tem também margem para que ele faça uma boa partida. Então nosso palpite vai ser vitória dos Cavs. Se você quiser trabalhar apenas com a pontuação do Donovan Mitchell, acho que faz sentido, mas eu prefiro trabalhar com uma dupla. Infelizmente, não dá pra gente fechar o mod de 1,50, que é o mínimo que eu gosto de trabalhar, mas também não dá pra gente esticar muito a corda aqui, então a gente vai de vitória dos Cavs e over na pontuação do Spider. Ou então a gente vai tentar esperar no ao vivo, uma odd um pouco melhor ali na vitória simples do time da casa, que é o meu palpite favorito. Donovan Mitchell, nos últimos 2 jogos contra o San Antonio Spurs, considerei apenas os jogos em que ele vestiu a camisa dos Cavs contra esse adversário, ele fez 28 e 41 pontos, média de 34,5 pontos e uma eficiência de 56% nos seus arremessos. A gente está falando de um Donovan Mitchell que, na ausência do Darius Garland, joga como armador. E a posição de armador é a posição em que o San Antonio Spurs é o time que mais sofre pontos por jogo na NBA, e também um dos 5 times que mais sofrem bolas de 3. O San Antonio Spurs é um dos times mais frágeis na hora de defender o pick and roll, eles têm aí, né, um dos piores números, é o 4º time que mais sofre pontos por jogo com esse tipo de jogada, e são também ali, né, em eficiência na hora de defender esse arremesso, esse tipo de arremesso, tipo de jogada, o 2º pior, e essa é uma jogada que não só os Cavs é especialista, mas o Donovan Mitchell é um dos jogadores com mais pontos por jogo, então olho no Spider, beleza? Falando aqui de Nets e Blazers, esse jogo eu acredito que os Nets sejam favoritos, os Blazers estão desfalcados, mas eu não consigo colocar dinheiro em uma aposta, né, aqui no Brooklyn Nets pagando em 29. Então esse é um jogo que a gente vai pular, apesar de eu achar que eles são favoritos. A gente tá falando que eles são favoritos muito mais porque o Portland é um time péssimo, desfalcado, perdeu os últimos 3 jogos consecutivos e tem uma fragilidade muito grande no garrafão. Só que os Blazers, minimamente, eles conseguem se virar defendendo o perímetro, tem defensores de perímetro ok, e é aí onde o Brooklyn Nets mais gosta de pontuar. Então é um jogo traiçoeiro que eu diria para vocês tomarem bastante cuidado. Agora sim, um palpite. Vamos aqui trabalhar com o over em pontos do Orlando Magic, que joga em casa, desfalcado, é verdade, mas enfrenta uma das piores defesas da NBA. E também a gente vai duplar com o over na pontuação do New Orleans Pelicans. Esse sim, um time que joga como visitante, mas que também encara uma defesa ruim.
Beleza? Então a nossa duplinha vai ser acima de 107,5 pontos do Orlando Magic e a gente vai duplar aqui com a pontuação do Pelicans. Então vamos buscar aqui essa odd de 1,20 aqui para o Orlando Magic fazer mais de 107 pontos, né? Eles podem fazer 108 ou mais, que a gente garante o nosso green. E agora vamos colocar uma linha ali, né? A favor do New Orleans Pelicans também, 107,5 pontos, vai estar pagando um pouquinho melhor e acho que é uma equipe até mais confiável para pontuar bem contra uma defesa ruim. A única coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado é que a bola de 3 dos Pelicans é meio falha, mas ainda assim, né, eles têm tanto volume e poder de fogo por dentro, que é um setor onde o Sacramento Kings vai mal, que eu acho que eles conseguem ultrapassar essa marca, a gente fecha essa linha aqui de 1,54. Bom, primeiro vamos falar do Orlando Magic, que encara o Atlanta Hawks, que é uma das 10 piores defesas da NBA. O Atlanta também é um dos times mais rápidos que tem na liga, se a gente for ver a terceira pior defesa por 100 posses, e também eles são o quinto time mais rápido. Com velocidade, você tem muitas posses de bola. Com muitas posses, mais chances de um jogo bem pontuado, independente de você não ser perfeito nos arremessos. O Atlanta, nos últimos 15 jogos, eles sofreram uma média de 125,4 pontos por jogo. Se a gente for observar, eles sofreram mais de 107,5 em 14 desses 15 jogos recortados. Eles sofreram pelo menos 114 em 14 desses 15 também. Por mais que a gente não fale aqui de um Orlando Magic, que é um grande exemplo ofensivo, e também de um time que está desfalcado de um dos seus principais pontuadores, Franz Wagner, é um time que gosta de pontuar bastante por dentro, e a equipe do Atlanta Hawks é um dos times mais vazados da NBA no garrafão que a gente tem na liga. Outra coisa que a gente também precisa destacar é o fato de que o Atlanta é o quinto time que mais sofre pontos por jogo para ala pivôs, e também eles são um dos 10 times que mais sofrem bolas de 3. Quem joga nessa posição? O melhor jogador do Orlando Magic, Paulo Banchero, que pode ser destaque dessa noite de hoje. As linhas dele estão bem altas, mas ainda estamos falando aqui de um jogador que pode puxar as linhas do seu time para cima, e repito, eles têm muito volume e poder de fogo por dentro. Assim, eles devem conseguir pontuar bem contra esse Atlanta Hawks, que se defende muito mal e que vem sem talvez o seu principal defensor de perímetro, DeAndre Hunter. Beleza? A gente tem Wendell Carter e Bitadze como dúvidas, mas não tem problema se eles não jogarem. O Mo Wagner dá conta do recado e o Markelle Fultz também é dúvida. Porém, a gente tem ali à disposição jogadores como Jalen Suggs e o Anthony Black também é dúvida. A gente precisa de pelo menos mais um desses dois aqui para eles terem a sua dupla de armadores titulares em quadra. Só que se eles não jogarem, a gente também tem Cole Anthony. Então assim, apesar do desfalque do Franz Wagner ser importante, esse elenco do Magic é um elenco bem uniforme. Eu diria que quando você perde ali um jogador tirando o Banchero e o Franz Wagner, a diferença para o reserva não é tão grande. Mas ainda assim, a gente está falando de dois ótimos jogadores, mas não são dois jogadores assim que, quando estão de fora, o time muda completamente. Piora, mas não é muita coisa não. E agora vamos falar aqui de Kings e Pelicans. Os Kings jogam em casa, é um time que também é um dos que mais sofrem pontos no garrafão, mais sofrem pontos na média distância, e a gente tá falando de um Pelicans que tem ali Brandon Ingram, Zion, Valanciunas, vários jogadores com bastante volume para pontuar por dentro e na média distância também. Mas a gente também tá falando de um Sacramento Kings que é uma das piores defesas da NBA. Nos últimos 15 jogos, eles sofreram uma média bem alta de pontos. Foram 117,9 pontos. Sofreram mais de 107 em 12 desses 15 jogos recortados. E sofreram pelo menos 118 pontos na grande maioria dessas partidas também, o que anima essa nossa equipe. Outra coisa que a gente também precisa observar, além do fato de que a defesa do Sacramento piorou bastante a ponto deles serem quase uma das 10 piores da NBA, é o fato de que o mês de dezembro deles não foi muito feliz. O Sacramento Kings também é um dos 10 times mais rápidos da liga com frequência. E como eu disse para vocês, com ritmo e velocidade a gente tem partidas bem pontuadas. E os Pelicans, por mais que eles não sejam tão eficientes no ataque por 100 posses de bola, de 2 em 2 eles costumam pontuar bem. O que a gente também precisa levar em consideração são as posições nas quais a equipe do Sacramento Kings mais sofre pontos. O Sacramento Kings, quando a gente fala para a posição de ala, eles são dos 10 que mais sofrem pontos, é a posição aqui do Brandon Ingram. Para a posição de power forward, que é a posição do Zion Williamson, eles também são um time de top 10 em serem vazados, digamos assim. E quando a gente fala de New Orleans Pelicans, eles conseguiram superar essa marca de pontuação em 5 dos últimos 6 jogos, o que também é bem positivo para essa nossa equipe. Lembrando, essa entrada só é válida se o Zion estiver em quadra. Ele quer dúvida para hoje, ele é muito importante para que essa nossa equipe bata. Beleza? Agora vamos falar de Mavericks e Minnesota Timberwolves, mais um jogo aqui que a gente pretende duplar. A gente vai trabalhar aqui no over da pontuação do Minnesota, time que joga fora de casa, e a gente vai colocar aqui uma pontuação da equipe do Toronto Raptors, uma pontuação aqui que a gente pretende trabalhar também com o time visitante. Bom, vamos fechar aqui a nossa duplinha primeiro, e aí depois a gente justifica para vocês por que isso faz sentido. Mas antes, pessoal, já se inscreveram no canal?
já deixaram seu like? Clica no botão de joinha, não custa nada, a gente sempre traz muito conteúdo e informação aqui para vocês. São longas horas aí de estudo para poder trazer um conteúdo diferenciado, e esse material você só encontra aqui no Ciência de Trade. Então, para dar uma moral pra gente, clica no botão de joinha. Se já passou a meta ali de likes, não tem problema, vamos ultrapassar ela, né, com mais sobras ainda, digamos assim, e para que a gente continue trazendo vídeo aqui para vocês diários no YouTube. Mais uma vez peço desculpas por ontem, mas no nosso grupo VIP normalmente a gente operou, funcionou e trouxemos para vocês lá as melhores opções. Então, para esse jogo a gente vai de acima de 106,5 pontos do Minnesota contra o Dallas, e a gente vai colocar aqui a linha de pontuação também do Toronto Raptors. Eu acredito que eles passam de 109,5 pontos, fechando essa odd aqui de 1,52. E a gente vai trabalhar com base na seguinte argumentação. Primeiramente, o Minnesota vem completo. Eles encaram Dallas, que é uma das 10 piores defesas da NBA, quando o Kyrie Irving e quando o Luka Doncic estão em quadra ao mesmo tempo, porque são dois defensores bem abaixo da média. No geral, eles são o 18º melhor defesa da liga, mas o Dallas Mavericks também aumentou bastante o ritmo deles nessa temporada. É o 8º time mais rápido da NBA, encarando hoje o Minnesota Timberwolves, que se eles não são um grande exemplo de times ofensivos na NBA, é um time que também pontua muito por dentro, com infiltrações do Anthony Edwards, com o Naz Reid e também ali com a boa pontuação e qualidade técnica do Karl-Anthony Towns, que joga na posição onde o Dallas é o segundo time que mais sofre pontos por jogo, são também um dos 6 que mais cedem rebotes e também são um dos que mais cedem assistências. A gente pode ter um jogo bem completinho hoje do Cat, mas ele não é um jogador tão confiável assim, na minha opinião, porque ele é irregular. Mas o grande fato é que o Dallas sofre no paint, ele sofre no garrafão, na curta distância. O Dallas é o terceiro time que mais sofre pontos para pivôs também, então a gente pode ter uma partida destacada do Rudy Gobert. E com isso, o Dallas Mavericks pode sofrer 107 pontos ou mais, que é o que a gente busca para hoje. Eles sofreram 117,5 pontos nos últimos 15 jogos, ficaram bem abaixo disso nas últimas 2 partidas que fizeram, mas encararam o Portland, que é uma das 5 piores setores ofensivos da NBA, o terceiro pior nesse momento, e acho que hoje as coisas são diferentes, né? Se a gente for observar, eles sofreram 106 pontos ou mais dos seus adversários em 13 desses 15 jogos, tirando os jogos contra os Blazers, sempre sofreram muito, e eles enfrentaram diversos times que não atacam tão bem, como o San Antonio Spurs, o próprio Blazers em uma outra oportunidade, o Memphis Grizzlies, que é um dos piores ataques da NBA, enfim. E o próprio Minnesota, que fez 118 e 119 pontos contra eles, isso não foi coincidência. Se a gente for observar aqui, a pontuação é por setor, o tipo de arremesso feito pelos jogadores adversários, a gente pode observar aqui que o Dallas Mavericks deve sofrer com esses jogadores, bem como o Sacramento deve sofrer ali com o Pelicans, que a gente tinha explicado para vocês antes. A gente está falando de um Dallas que tem a segunda pior eficiência em arremessos na área restrita, que é aquela área que tem um arco na frente ali do garrafão, que é a área mais próxima calculada pela NBA. E quando a gente observa aqui, eles são um time que também tem uma eficiência muito ruim em arremessos feitos no garrafão na hora de defender. São um dos 10 times que pior defendem esse tipo de chute em toda a liga. Então, Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards, Rudy Gobert, todos eles são bons alvos para se trabalhar. Jogadores que, acima de tudo, devem puxar essa linha de pontos para cima. Beleza, Luka Doncic não se sabe se joga. Se ele jogar, eu prefiro, porque como eu disse, apesar dele cuidar bem da bola, diminuir o número de turnovers, é um jogador ali que defende muito mal, ele é um alvo defensivo. O Kyrie está confirmado para hoje. E a gente tem aqui Derek Lively e também o Richaun Holmes como dúvida. São dois jogadores protetores de aro importantes desse Dallas Mavericks. E se eles já são ruins com esses dois, imagina sem eles, dependendo apenas do Dwight Powell. Mas agora vamos justificar aqui a pontuação dos Raptors, que trocou o Giannunobi, adquiriram ali para sua escalação o Quickley e também o RJ Barrett. São jogadores mais leves, mais ofensivos, mas eles mantêm ali aquela alta envergadura, poder de fogo no garrafão com o Poeltl, Siakam e o Scottie Barnes. Eu tô destacando isso porque o Golden State Warriors vem se defendendo mal, sem o seu principal defensor que não joga hoje de novo, Draymond Green. Eles são um time que joga numa formação baixa, eles vivem uma crise, eles não têm um time titular definido porque são muitas dúvidas na escalação, muitas mudanças recentes que eles foram obrigados a fazer, e consequentemente a gente está falando de um Warriors que nos últimos 10 jogos eles sofreram uma média de pontos bem alta, foram 118,4 pontos por jogo sofridos contra adversários de nível bem baixo, como o Blazers 2 vezes, o Detroit,
O Orlando Magic não tem uma eficiência ofensiva tão alta, o Wizards. Imagina hoje que eles vão enfrentar um Toronto que tem um encaixe bem adequado para pontuar contra eles. Nessa nossa dupla, a gente espera que o Toronto faça 110 pontos ou mais. O Toronto não é um time tão confiável assim para pontuar, mas o Golden State Warriors é um time que a gente sabe que a defesa não vai funcionar tão bem. Eles sofreram esse número de pontos, 80% dessas partidas recortadas sofreram um número muito alto contra adversários de um nível um pouquinho melhor, né? Sofreram pelo menos 130 pontos em 2 dos últimos 4 jogos, pelo menos 114 pontos em 5 dos últimos 6, e sofreram 109 aqui contra o Detroit, ou seja, ficou a detalhe de uma das piores equipes da NBA eles terem sofrido também 110 pontos. A gente está falando de um Golden State que está em queda livre quando a gente fala da sua eficiência defensiva, então quase aqui chegando entre as 10 piores defesas da NBA. Sem o Draymond Green o time fica mais baixo e pior defensivamente. Se a gente for fazer um recorte aqui dos últimos 10 jogos para ver como eles se saíram, eles entraram no ranking de 10 piores defesas de toda a liga. Bem como o Sacramento Kings, que é um alvo nosso para hoje também, e o Atlanta Hawks. Então assim, por isso a gente acredita nesse over em pontuação desses times, porque os rivais se defendem muito mal, né? E também tem um encaixe bem interessante para a gente trabalhar. Agora, vamos falar aqui para vocês a respeito desses outros jogos aqui, colocando a nossa marcação aqui no Warriors e Raptors. Falta falar de Nuggets e Pistons, Suns e Grizzlies, e Lakers e Clippers. O Denver Nuggets é favorito para esse jogo, não tem jeito, mas odd de 1,6, ela só se justifica porque os Pistons são terríveis. Se a gente for observar, o Denver Nuggets vai para o seu terceiro jogo em 3 dias. Isso tem muito peso na NBA. Não à toa, no último jogo que eles tiveram contra o Orlando Magic, a gente investiu no handicap positivo do Magic, e o Magic, mesmo sem o Franz Wagner, conseguiu ganhar deles. Eles começaram a sentir o cansaço ali a partir da metade do jogo, porque a menos de 24 horas eles tinham jogado contra os Warriors, em um jogo que foi muito exigido ali, psicologicamente e fisicamente, dos jogadores dos Nuggets. Eles descansaram ontem no dia 6, mas jogaram 2 jogos no dia 5, e agora no dia 7 vão para sua terceira partida em 3 dias, e ok, eles só voltam a jogar no dia 11, mas ainda assim é uma rotina bem pesada, complicada, para um time que tem nos seus principais jogadores que fisicamente não são privilegiados, a exemplo do próprio Nikola Jokic. Então, fujam dessa odd baixa. Não coloquem múltiplas, triplas, duplas, porque se o Nuggets vencer, beleza, fizeram mais que obrigação, só que é um jogo perigoso. Mas também não dá para ficar colocando o handicap positivo dos Pistons. Inclusive, eles conseguiram colocar ali, né, uma diferença pequena contra os Warriors, que também tinha jogado na noite anterior contra o próprio Denver. Então, assim, o peso de jogos aí consecutivos vem sendo muito grande nessa temporada. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar apenas com o jogador aqui no jogo dos Nuggets, porque senão não faz sentido. Quem eu ficaria de olho? O Jamal Murray. Mas se a gente for observar, a gente tá falando do Detroit, que é o time, segundo time, né, que mais sofre pontos para armadores em toda a liga. O Nikola Jokic tem números espetaculares contra os Pistons, mas ele é o jogador que mais sofre fisicamente com esses jogos consecutivos. Tanto que, na última partida do Jamal Murray contra o Orlando Magic, a gente pode observar um aumento grande no número de tentativa de arremessos dele. Ele que tinha aqui 19, 18, 12, 15, 16... foi para 23 uma noite consecutiva. Não só porque ele era um adversário adequado para pontuar contra o Magic, mas porque acontece aquilo que eu te falei. O Jokic sentiu o peso do jogo consecutivo. Então, ele não tinha como ficar forçando o jogo e o Jamal Murray teve que entrar em ação. Ele tem 22,4 pontos de média, a linha de pontos baixas dele, se eu não me engano, está em 16,5. Então, é um bom jogador para você trabalhar com múltiplas, triplas e duplas, odd de 1,20 e pouco ali na linha de pontuação baixa dele. Tem bastante valor, só que o Jamal Murray também é um jogador com problemas físicos. Então eu não sei o quanto também que ele vai se doar nesse jogo, pensando que só no dia 11 eles voltam a jogar. Talvez seja uma sequência de jogos aí que acima de tudo seja interessante para eles descansarem. Mas Jamal Murray em acima de 16,5 pontos para mim tem valor, bateu em 90% das últimas 10 partidas. E se vocês quiserem trabalhar com a linha de pontos dele aqui, eu diria que é o famoso vale o risco. Vai bater ou não, não sei, o alcance, a eficiência do jogador está fora do nosso alcance, na verdade, mas eu considero uma linha baixa para um jogador de muita qualidade contra um adversário que é uma das piores defesas da NBA. Se a gente for olhar aqui, o Detroit Pistons continuam sendo péssimos, eles são a 4ª pior defesa, eles são também o time com menos vitórias na liga, e o Jamal Murray tem um cenário favorável aqui para pontuar bem contra um time que se defende mal contra armadores. E, repito, ele tem uma média interessante acima daquilo que a gente busca para hoje, que só foi quedada por conta de uma partida ali bem decepcionante contra
o OKC, mas ainda assim ele conseguiu bater essa marca em 3 dos últimos 5 jogos, se a gente for ampliar, conseguiu em 4 dos últimos 6, então é um jogador interessante. Dá pra gente ficar de olho também nas assistências dele, ele teve 6.7 assistências de média recentemente, encara também um dos 5 times que mais cedem assistências para armadores em toda a NBA, então assim, se for pro Denver vencer, vai ser com um jogo bem completinho das suas estrelas, mas se for para trabalhar na vitória com essa odd aqui, eu tô fora e não é algo que eu pretendo fazer, eu priorizaria ali a pontuação do Jamal. Beleza, falando de Suns e Memphis Grizzlies, um jogo que não dá pra gente saber o que esperar dessas duas franquias, a gente tem um Suns ali que a gente ainda não viu eles funcionando com Durant, Bradley Beal e Devin Booker, então tenho muitas dúvidas, e a gente também não viu por muito tempo ainda esse Memphis funcionar com Ja Morant. Claro que a gente tem um recorte interessante, mas as duas estrelas dessas franquias não estão em quadra hoje confirmados, no caso o Ja e também o Kevin Durant. Então, sinceramente, eu não sei o que eu vou fazer aqui porque é muito nebuloso. Eu acredito na vitória do Suns se o Kevin Durant jogar e se os dois jogarem, Kevin Durant e Ja Morant, eu também acredito na vitória do Suns porque o Memphis Grizzlies é um time com diversas dificuldades, né? Ainda mais fora de casa. Eles são aqui um dos 10 times com menos vitórias na NBA, eles são também a pior eficiência ofensiva da liga, encara hoje um time com poder de fogo absurdo. Durant, Booker, Beal, mas enfim, eles vão jogar? Não sei. Vamos ficar de olho pra gente trabalhar com a vitória do Suns. E finalizando com Lakers e Clippers, eu acredito uma partida bem pontuada aqui, tá? A gente tem dois times com talentos individuais à disposição, um Clippers que no mês de dezembro foi uma das 10 piores defesas da liga, um dos 5 melhores ataques, e de um Los Angeles Lakers que é aquele falso time bom defensivamente, né? Eles até têm números a favor deles, mas se você for ver mesmo assim, só o Anthony Davis consegue funcionar com frequência. Eu acredito em acima de 225 pontos, 5 pontos, principalmente se a gente levar em consideração que nos últimos 5 encontros, a gente teve partidas bem pontuadas nos confrontos diretos entre essas franquias. Se a gente for fazer um recorte aqui, a gente teve uma média de 232,2 pontos, mas nos últimos 3 encontros que aconteceram mais recentemente, quando os Lakers deixaram de ser aquele time pereba que começou a temporada passada, a gente teve 248,7 pontos feitos nas partidas que eles fizeram. A gente teve também aí, apesar do overtime, 255 pontos no último encontro entre essas franquias, e a gente tem também uma freguesia aqui, né, muito grande a favor dos Clippers, que nos últimos 10 jogos venceram 9 contra os Lakers. Então assim, eu acredito que o jogo bem pontuado é o melhor cenário que a gente tem aqui, acima de tudo, porque não dá para ficar trabalhando contra LeBron, Anthony Davis, James Harden, Kawhi Leonard, Paul George, Russell Westbrook, enfim, é um jogo muito estrelado. Não dá pra trabalhar com under, ou você fica de fora, ou vai de over. Trabalhar com vitoriosos, eu gosto mais dos Clippers, ainda mais porque os Lakers vivem uma crise. Mas é exatamente nesses jogos que o LeBron James cresce e eu detesto ficar contra ele. Então, eu acho que os Clippers são favoritos, mas eu vou optar aqui por trabalhar com over em pontos totais nessa partida, beleza? Com base na seguinte argumentação, os Clippers são dos 10 melhores ataques da liga. A gente tá falando aqui de um Los Angeles Clippers que nos últimos 10 jogos deles, a gente teve uma média de 240,1 pontos por jogo, nos jogos que eles participaram. Quando a gente fala dos Lakers, a gente até não tem uma média tão grande quanto essa, a ideal pra gente trabalhar, mas ainda é uma média acima da linha de pontos que a gente busca pra hoje. Foram mais de 230 pontos e no fim das contas é isso que importa, já que a linha que a gente busca é abaixo de 229,5 para trabalhar com acima de. Beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo e conhecer o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado está aqui do lado. Chame no WhatsApp, aproveitem e espero que todos tenham muitos greens hoje. Boa sorte a todos, muito obrigado pela sua audiência e falou!